Eu adoro quebrar mito. Então, o Ednardo trouxe um tema bacana hoje, que é justamente isso, ó. Como trocar a dependência de leads por um processo de venda saudável. Quem quer? Eu quero. Então, presta atenção que eu vou falar para você. Vai doer, tá? E se a carapuça servir, veste, amarra e dá um tchauzinho e fala, serviu para mim. Porque primeiro fato para ter mudança na vida é reconhecer esse fato. E eu sei que muita gente aqui vai reconhecer esse fato. O Dinardo vai colocar aí, eu vou abrir aqui para vocês e depois eu vou deixar falar, porque as broncas o Dinardo não vai dar, não. Quem vai dar bronca hoje sou eu. Bronca eu não digo, mas um safanão para você acordar. Mais gestão, menos leads. O caminho para a venda sustentável. Como, né? Acho que é esse mesmo. Como, pode passar aí. Como trocar a dependência dos leads por um processo de venda, né? Olha algumas coisas interessantes que o Ednardo colocou aqui. A gente investe uma fortuna em lead. Gente, como a gente põe dinheiro em lead? A construtora, nem sei, né? Jéssica manda um caminhão de lead para todo o Brasil. Né? Essa reclamação é a reclamação da imobiliária, né? Da direção. Né? O Dinardo colocou aqui 3 reclamações bem direcionadas. Então, a construtora fala, né? A imobiliária fala, o chefe da house, o Fred, o Igor, a Sabrina, a Cleidiane, eu, o Rafael, o Murilo, né? Esses caras falam assim, pô, a gente põe um dinheirão em lead e eu não estou vendo retorno. Aí o gerente fala assim, não, meus corretores não conseguem atender lead. Eu não sei o que é que eu faço mais, meus corretores não atendem lead. E o corretor fala, se eu tivesse mais lead, eu batia a minha meta. Essa foi uma pesquisa que a gente fez, né? Lá na Universidade do Kurdistão, que é o país mais avançado do mundo. Quem conhece a Faculdade do Kurdistão? Lá sai muita pesquisa, viu? Eu tenho pegado muita pesquisa lá. E essa pesquisa lá fala exatamente isso. A imobiliária ou a house reclama dos investimentos, que é uma fortuna. O gerente reclama que os corretores não conseguem atender os leads. E o corretor atende, diz que os leads é pouco, se tivesse mais leads, ele batia a meta. Então, vamos ver sobre isso aí, e eu vou acrescentando a minha experiência com o processo aí que vai ser conduzido aqui pelo Ednardo, que está bem ligado, tem alguns anos que a gente trabalha com lead, a gente cria lead, então a gente vê reclamação de gerente, vê reclamação de dono da imobiliária, vê reclamação de corretor, e a gente quer transformar essas pesquisas, essas dicas, essas constatações em um caminho para você fazer mais venda. Bom dia, Ednardo, bora lá. Pessoal, bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Esse material, um dos motivos da gente estar fazendo ele, algumas outras coisas, é porque a gente está com um projeto, fez algumas atualizações aqui na House e a gente está captando muito corretor novo. Tá? E o que acontece? Essas reclamações, eu tive, particularmente, a oportunidade de passar por esses 3 níveis aí. Tá? Então, eu tenho um bom tempo de mercado imobiliário, apesar de estar atuando como gerente há pouco tempo, mas nada, eu estou nesse mundo aí do mercado imobiliário desde 2013, tá? Principalmente nas partes administrativas, de tecnologia e marketing. Então, isso aí é justamente o que eu ouço no bastidor. Eu tenho a oportunidade de conversar com a direção, né, o pessoal lá de cima, eu tenho a oportunidade de conversar com os gerentes, eu tenho a oportunidade de conversar com os corretores, tive com isso a oportunidade de ver os dois lados da moeda nesses 3 anos, tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei foi isso mesmo. Quando chega a diretoria, quando chega a gestão, né, os donos da construtora, da imobiliária, eles sempre falam isso. Pô, a gente investiu uma grana preta em marketing e a gente não teve retorno nenhum. O gerente fala que os corretores não conseguem atender as leads, tanto por volume de lead, quanto por qualidade do lead. Fala, a lead é ruim, a lead não sei o quê, a lead não atende, e assim por diante. E o corretor que desaprendeu a ir para a rua, ele fica ali na house, no plantão, fica esperando o lead. Falou, mas a imobiliária
ela não gera lead para mim. Uma vez eu lembro que eu estava em um outro local e veio uma dona, um coordenador de construtora, coordenador de mercado. E como eu era do marketing, ela perguntou assim, Ednardo, o que eu faço para chamar a atenção do pessoal? E antigamente, o que chamava a atenção de corretor era o voucher de gasolina. Falando, dá um voucher de gasolina para ele, dá R$100 de combustível para ele. Na época o combustível era bem mais barato do que é hoje. E você dá uma motivada nele, que era para ele fazer as visitas e tudo mais. Hoje, o que os corretores ficam pedindo é lead. Falou, o que eu faço para o corretor vender meu produto? Falou, dá lead para ele. Só que a gente está criando uma situação onde a gente tem um alto volume de lead e o corretor acaba não conseguindo fazer a gestão disso. Tá? Então, tem algumas coisas que acontecem, inclusive aqui no salão. Como eu sou da parte de marketing, de tráfego, então acaba que várias vezes, quando eu estou lá tomando café, um corretor vem e me aborda e diz, não, me ajuda a rodar uma campanha, não sei o quê, eu não estou conseguindo vender, minhas campanhas estão ruins, estão só aparecendo lead ruim. E aí, de vez em quando, eu tiro um tempinho para sentar com essas pessoas e avaliar o que está acontecendo. Então, um exemplo que aconteceu, até um corretor que não está mais aqui na empresa com a gente, ele falou, cara, eu preciso de mais cliente, eu estou com muito pouco cliente. Aí eu sentei com ele na frente do computador, aí eu fui ver as fontes de lead, né? Então, ele recebia lead de Uberlândia, ele rodava uma campanhazinha dele no próprio conta do Meta dele, ele tinha algumas ações de rua e tinha toda uma situação de relacionamento. Sei que a gente colocou na ponta do lado, o cara estava recebendo mais de 100 leads por mês. E eu falei, cara, mas você não está com problema de lead. Seus leads estão aí, ó, você tem um código, mas eu não estou conseguindo vender. Eu falei, pois é, mas aí o que você precisa aprender é a trabalhar. Primeiro, você tem que encerrar seus leads. O corretor tem aquela mania ruim que atrapalha a gente e atrapalha ele de ficar mantendo lead na base sem propósito nenhum. Aí eu vou olhar aqui o CRM, eu tenho uma base de lead de cliente, vou olhar o corretor X, aí o corretor está lá. O cliente está há 25 dias na etapa de atendimento. Aí eu vou entrar lá, ver os detalhes do atendimento, em contato com o cliente, aguardando retorno. O cliente não tem visita, o cliente não evoluiu, aí eu vou perguntar para o corretor pessoalmente. Falou, fulano, esse cara aqui, ele está há quase um mês aqui, sem nada. Falou, eu estou tentando falar com ele. Falou, mas por que você não está conseguindo? Eu falei, não me atende. Falei, cara, então finaliza. A gente fica mantendo o cliente ali e aquilo lá atrapalha tanto a gente, porque você está com a base, você não consegue trabalhar seu lead direito. Porque, primeiro, você está com situações não finalizadas na sua vida. A gente comentou na última live sobre ter compromisso com você mesmo, com ter responsabilidade com as coisas, e isso faz parte também. Você está com a lead ali que você não finalizou. Você fala, eu vou ligar para esse cara. Se você já ligou para o cliente várias vezes e o cliente não te atendeu, infelizmente ele não vai querer falar com você, pelo menos não naquele momento. Então, vocês têm muito essa questão de acúmulo de lead e a gente vai ficando viciado com a questão de saber que eu vou ter um lead novo. Tá? Então, a meta do corretor é o seguinte, o melhor lead é o próximo. Mas será que o melhor lead é o próximo mesmo? Porque a gente, uma vez eu vi uma mensagem, um vídeo, de um cara chamado Conrado Adolfo. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, a venda começa quando o cliente diz não. E ele fala muito sobre negociação, sobre reversão. A gente, com essa história de lead, de receber lead toda hora, a gente está perdendo a força de vontade de trabalhar as leads que a gente tem. A gente, o cliente não me atendeu, o cliente não quer comprar, o cliente isso, o cliente aquilo. Obviamente que existem situações onde a melhor opção é a gente dispensar o lead mesmo, a gente dá por encerrado. Mas a gente está ficando tão acostumado em ficar recebendo lead que a gente não luta pelo que a gente tem. Fala, se esse cara aqui não der certo, não tem problema. Eu vou para o próximo. E aí tinha até uma provocaçãozinha que eu tinha comentado com o Borella, que era assim, se a gente reduzisse a quantidade de leads que você recebe em 50%, você ia conseguir bater a meta com o que você já tem? É uma pergunta que eu deixo aí para vocês. Qual é o tamanho da carteira de vocês hoje? Vamos pegar aqui, a gente está no começo de novembro, então vamos considerar a sua carteira de outubro. Quantos clientes entraram para você no mês de outubro? Foi 5, foi 10, foi 20, foi 50? Como é que estão esses clientes? Eles estão lá na sua base, você finalizou eles, você está negociando com eles?
É importante vocês saberem isso para entender se realmente vocês estão precisando de mais leads ou se o problema é porque vocês não estão conseguindo lidar com as leads que você já tem, entendeu? Você precisa ter isso aí, porque assim, o seu desespero em receber lead, ele não mostra que você está tentando vender mais. O que ele está mostrando para você, na verdade, é que você não tem processo de venda, que a sua metodologia de atendimento não está clara, não tá legal, não está efetiva, e os seus critérios para avançar de etapa também não estão legal. Tá? Então, agendamento de visita, eu tenho que ter data. A gente fez uma apresentação algum tempo atrás, eu vou sempre estar relembrando algumas coisas que a gente já fez, para até ajudar vocês a associar. Nós fizemos alguns treinamentos aqui de follow-up. Tá? E uma coisa interessante que eu vou pontuar é o seguinte: o cliente, dentro do sistema, dentro do CRM, ele só pode ter duas ações. Ou ele está finalizado, ou ele está com uma próxima etapa agendada. Tá? Então, que seja uma tentativa de contato, que seja um agendamento de visita, que seja o envio de documentação, que seja uma negociação, que seja uma resposta de propósito. E detalhe, pessoal, para quem tem CRM aí, isso deve estar no CRM. A jornada de compra do cliente, que é uma coisa que a gente já falou aqui também, ela é muito importante para tanto nós aqui da gestão, quanto vocês, corretores, saberem o que está acontecendo. Então, assim, não deixa o cliente em branco lá, 15 dias, 20 dias, sem nada, não. Quando eu vou olhar isso dentro do CRM, eu sei que vocês até devem fazer alguma coisa com ele lá no WhatsApp, dar uma lembrada. Só que a visão que eu tenho é o seguinte: o cliente está 15 dias parado. Às vezes, até vocês mesmos têm dificuldades porque você tem uma base gigante de cliente e você não consegue saber. Aí o que acontece? Você tem que ficar lá pescando. Aí você vai abrir o CRM, vai abrir a planilha, e aí você começa, fulano de tal, Beltrano. Às vezes você não preencheu nem a sua planilha de Excel. E, pessoal, o WhatsApp não é CRM, tá? Ele pode até quebrar um galho para vocês, mas o WhatsApp é para você se comunicar com o cliente. CRM é uma coisa, o WhatsApp é outra. Não usem o WhatsApp como CRM. Ah, mas eu tenho um plugin de navegador que cadastra e tudo mais. Ok, ele organiza e gera para um CRM ou gera para uma planilha. Mas você que está usando somente o WhatsApp para você fazer a gestão dos seus clientes, você está deixando muita coisa passar. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, olha só, enquanto você acha que o problema que você tem é falta de lead, na verdade, o grande problema que você tem é a falta de gestão sobre as leads que você já possui. Tá? Você deve estar com uma base gigante aí no seu CRM, na sua planilha de Excel, até mesmo no seu WhatsApp, e esse cliente está parado, você está pedindo para o seu gestor venda, o seu gestor deve estar batendo no CI, porque tem um tempão que você não traz nada, que você não gera visita, e você está com ouro na mão e você não está trabalhando porque fala, eu vou esperar porque vai vir lead novo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Pessoal, só para complementar o que o Diário está falando aí, eu tenho certeza que você está sentado em cima do tesouro e está querendo procurar tesouro em outro lugar. Isso vale uma reciclagem de todos os seus leads do ano. Eu te garanto, já tivemos casos aqui de corretor ser incentivado a ligar para um cliente, a reciclar o lead e o cliente comprar, voltar, né? Depois de 4 meses, 3 meses. Então, por que você não faz isso? Por que você não gera a sua carteira? Gestão de carteira, acho que é uma das principais ações que o Ednardo vai falar hoje aí com você. E até um exemplo legal sobre essa questão de gestão de carteira, pessoal, a nossa coordenadora, ela trouxe até nós, apresentou para a gente, um aplicativo chamado Social Maker, tá? Quem tiver interesse aí deve ter alguma coisa sobre ele na internet. Ele é muito interessante porque basicamente uma ferramenta de disparo do WhatsApp. E o que ela faz? Ela pegou a base dos corretores, faz uns disparos a partir da base do corretor, tá? Então, chegou o corretor de plantão aqui, ela pega o WhatsApp, faz a configuração lá e faz um disparo para toda aquela base do corretor. É um remarketing. E o cliente vai, obviamente, retorna de alguma forma, seja dizendo que não tem interesse, ou seja, voltando a conversar com você. E depois que começamos a usar isso aí, vez por outra, a gente faz uma repescagem de cliente a ponto de a gente fechar a venda desse cliente na base. Então, assim, para nós aqui da gestão, isso é uma coisa excelente.
Mas, do ponto de vista do corretor, é literalmente um atestado de incompetência, tá? Porque essa plataforma, essa ação, ela mostrou o seguinte, falou, cara, eu reativei os clientes da sua base com uma mensagem simples, tá? É um disparo, falou, ó, vem aqui, falou de uma promoção, mandou alguma coisa, e o cliente retornou. E assim, a tecnologia é uma coisa muito boa, tá? A gente tem a inteligência artificial, agente de IA, uma série de recursos novos, mas assim, ela é para complementar o nosso trabalho. Um agente de IA, ele não deveria fazer o que o corretor tem que fazer. Tá? Então, tome esse cuidado. Se você não está fazendo, se uma inteligência artificial, um agente de atendimento está conseguindo fazer o trabalho que você deveria fazer, é a hora que você pode achar, você pode considerar que a sua função está comprometida. Tá? Então, assim, seja um corretor que faça a gestão correta das suas coisas. Não deixa as coisas passarem. As ações que você precisa fazer, não deixe que uma inteligência artificial faça por você, porque senão você vai se tornar desnecessário, tá bom? Então, eu queria falar um pouco para vocês sobre a gestão do funil de vendas. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o funil básico, deve ser o que todo mundo conhece, é o que todo mundo está acostumado, que a gente tem a boca do funil, né? Chegam os novos clientes, eles começam aí na etapa de atendimento, depois tem o agendamento, a visita, a proposta e efetivamente a venda, tá? Como é que nós, gestores, e a maioria das pessoas, fazem a avaliação de performance de uma campanha? A gente faz a avaliação dessa forma bem simples, tá? A gente chama isso aí de taxa de conversão. Então, eu recebi 100 leads no mês, na semana, na quinzena, e desses 100 leads eu fechei 2 vendas. Logo, a minha taxa de conversão é 2%. Isso é a maioria. Todo mundo faz essa gestão, né, Dinari? Engraçado. Cada lead, se der 2 vendas em 100 lead, né? Isso está errado? Não, não está errado, mas está pobre, está raso. Precisamos melhorar isso aí, é exatamente isso. Então, nós temos essa taxa de conversão, que é o que a maioria das pessoas fazem, tá? A maioria das pessoas fazem uma medição assim, que é uma medição extremamente superficial. Não é que ela está errada, tá, pessoal? Só que ela está pegando só o começo e o final da jornada. E aí a gente acaba perdendo algumas coisas. Então, olha só, eu coloquei aqui um simulador básico, tá? Então, eu rodei uma campanha por 30 dias. Então, eu tive aqui 1000 visitas do anúncio, tá? Essas visitas aqui são o alcance. Quem faz a campanha no Meta aí, campanha de conversão, de WhatsApp ou de formulários, você tem lá algumas métricas e uma delas é o alcance. O alcance a gente considera a quantidade de visualizações únicas do seu anúncio, tá? Nós temos alcance e impressão. Impressão é quantas vezes aquelas pessoas viram seu anúncio. Então, se eu tenho uma campanha, só fazendo um paralelo rapidinho, que ela tem um alcance de 1000 e tem 1.500 impressões, ela está dizendo o seguinte, cada pessoa viu o meu anúncio uma vez e meia, tá? Não é específico, alguém deve ter visto 3 ou 4 vezes, outra pessoa só viu 1 e assim por diante. Então, a gente tem essa primeira métrica, tá? Aí, o que acontece? 1000 pessoas viram seu anúncio, dessas 1000 pessoas, 100 delas viraram leads, tá? Eles te chamaram no WhatsApp ou preencheram o formulário. Então, é uma segunda etapa. Dessas 100 pessoas que entraram em contato com você, que preencheram o formulário, 20 delas viraram oportunidades. Então, visita, documentação, agendamento, né? Às vezes a pessoa não chegou a fazer visita de agendamento. Tem uma galera que às vezes consegue fazer tudo no online. Muito cliente do exterior, por exemplo, acaba fazendo toda a negociação ali, toda a tratativa ali, mas 20 deles viraram oportunidades. E 5 deles se tornaram clientes. E aqui eu não estou nem falando da venda e do fechamento, tá? Eu estou focando só na parte de atendimento. Mas virou proposta de negociação. Então, isso aqui são várias métricas que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão entre as visitas e as leads efetivamente feitas. Então, entraram 1000 pessoas, 100 delas viraram leads. Tá? Então, eu tenho uma taxa de conversão naquela etapa de 10%. Aí, beleza. Dessas 100 pessoas, eu tenho 20 pessoas que evoluíram, tá? Que viraram visita, viraram documentação. Então, eu tenho mais 20% de taxa de conversão naquela etapa. E aí eu tenho também, dessas 20 pessoas, 5 pessoas que viraram proposta. Tá? Aí eu tenho uma taxa de conversão de 25%. Vocês viram a diferença que tem, ao invés da gente jogar aquele valor lá de cima de quanto chegou? E detalhe, a gente, na maioria das vezes, ignora o alcance, tá? Alcance e visualização, que é uma métrica importante,
Porque, de novo, vou pausar aqui um pouquinho e vou falar sobre tráfego pago, sobre gestão de tráfego. Nem sempre o custo alto da lead ou a pouca quantidade de lead, ela é um indicador que você tem que levar em conta. Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha que ela está dando muita lead, mas a visualização dela está pouca, significa que eu estou com uma conversão legal porque as pessoas estão entendendo minha mensagem. Ah, Ednardo, eu estou rodando a campanha aqui, a minha lead está saindo quase R$40, sendo que a lead é R$10, R$15. Tem alguma coisa errada na campanha. Aí eu vou ver o quanto o método está mostrando a campanha para o público deles. Então, eu fui lá, fiz uma definição de público lá, vamos fazer uma situação aqui em Goiânia. Eu coloquei aqui um raio de 5 quilômetros do Faisal Vila, que é onde a gente tem um empreendimento, e aí o meta, depois de eu colocar lá a definição de idade, sexo, localização, de repente algum tipo de direcionamento detalhado, o meta falou assim, Ednardo, o público estimado nessa região que atende os critérios que você falou é de aproximadamente 300 mil pessoas. Então, 300 mil pessoas dentro daquele universo que eu pedi para ela separar, tem Facebook, Instagram, e eles estão aptos a receber o meu anúncio, não é que eles vão receber, tá? É o público potencial. E aí eu fui lá e defini um valor, coloquei R$10. Aí o meta me dá uma outra meta lá embaixo. Falou, dessa galera aí, você vai alcançar aproximadamente, ele coloca lá 2 números, né? Entre 3 e 5 mil pessoas por dia. Tá? Se eu aumentar o valor, ele vai aumentando a quantidade de impressões, de amostragem e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Eu vou rodar a campanha por 3 ou 4 dias, eu vou ver que minha campanha está com a lead muito alta, o custo por lead muito alto e está dando poucas leads. Aí, a primeira coisa que a maioria das pessoas fala, não, vamos mudar a campanha, vamos mexer no público. Esse público nosso está muito ruim. Mas será que o público está ruim? Aí você vai olhar lá na sua métrica de alcance. Aí eu vi que a minha mensagem, a minha campanha, ela chegou para aproximadamente 20 mil pessoas, o que nesse caso é um número muito bom. Porém, ela não deu muita conversão. O que eu entendi ali? Eu entendi que o problema não é o meu público, porque o público está muito bem alinhado, porque a meta ela está mostrando o meu anúncio para todo mundo. O que acontece nesse caso é porque o meu anúncio não é interessante. Porque as pessoas estão vendo o meu anúncio, estão olhando, só que elas não estão clicando, não está tendo ação. Então, nesse caso, eu não vou mexer no meu público, eu não vou falar, vamos expandir o público, vamos colocar mais bairros, vamos baixar a régua da idade, colocar mais novo ou mais velho, vamos tirar algum direcionamento detalhado. Não é o caso. Nesse caso, é porque a minha mensagem está ruim. E acontece o inverso, tá? Eu tenho, nesse caso, um alcance muito baixo da minha campanha, mesmo colocando um orçamento legal. Aí sim, falou, nesse caso aí é a hora da gente expandir o público. E tem um terceiro caso, que é o seguinte, a gente tem uma média de custo por lead. Às vezes o corretor está com orçamento apertado, o corretor fala assim, Ednardo, eu vou rodar aqui só R$10 por dia. Só que o meu custo por lead, já determinado, que a gente tem uma métrica aqui, é R$12, R$14. O que vai acontecer? Se o seu ticket mensal ele não consegue alcançar nem sequer o custo mínimo do lead, significa que você vai ter dificuldade ali. Você vai receber um lead a cada 2, 3 dias. Você vai começar a torrar dinheiro. Então, às vezes, pessoal, isso aqui é uma sugestão para os corretores, tá? Quando você for rodar a campanha, fala, mas eu só peguei R$100. Eu só tenho R$100 de orçamento. Aí você quer pegar os R$100 e fazer ele render o mês todinho. Não é assim que funciona. Se você tem uma noção do custo por lead, você tem que trabalhar para você receber pelo menos o dobro do valor do seu custo por lead por dia. Então, se o seu lead é R$7, você tem que trabalhar com um ticket de R$15, 14, R$15. Lembrando que o meta é meio que cotado em dólar, tá? Então, tem uma oscilaçãozinha. O dólar está 5,30, depois 5,40, então ele tem um valor mínimo lá. Mas se você sabe uma média do custo por lead, trabalha com pelo menos 2 vezes esse valor. Então, se o seu lead é R$10, trabalha com orçamento de 20 por dia. Se o seu lead é 15, orçamento de 30, assim por diante. Mesmo que você pegue uma quantidade menor de dias, é melhor você pegar R$100 e colocar R$30 por dia e ficar 3 dias recebendo lead do que você ficar esticando e ficar vindo lead pigado, que os 3 leads vão chegar da mesma forma, entendeu? Só que a diferença é que eles vão chegar ao longo do mês e você vai ter aquela impressão de que a campanha não está boa. Pessoal, olha que interessante, né? 3 linhas aí, performance do funil, 1000 para 100, 100 para 20 e 20 para 5. Eu até definiria o seguinte, ó,
Esse 1.000 para 100 aí, quem analisa isso é o gestor de tráfego. De 100 para 20, que é a oportunidade, é o gerente, junto com o corretor, para saber o que está acontecendo. E esse 20 para 5, corretor é você mesmo. Você tem 20 oportunidades, só 5 virou 20 clientes e só 5 virou oportunidade de vendas. Não, como é que está a sua performance? Como é que está a sua eficácia? Você está estudando, né? E aí, achei interessante que quando a gente estava vendo essa apresentação, o Ednardo colocou umas coisas mais para frente aí que vai dar exatamente o que o corretor, as perguntas que o corretor tem que fazer para identificar isso aí, esse 20 para 5 aí. Mas é isso aí. Pessoal, então olha só. E aí outra coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês o que mudou quando a gente faz esse funil de performance, tá? O funil por etapa. No final das contas, aquela métrica lá de cima, ele não é de 2%, ele é de 0,5%, tá? Porque eu estou levando em conta desde lá de cima do alcance até a parte de negociação. De novo, aqui, toda essa apresentação é focada só nessa primeira parte aqui, tá? De venda. A gente tem outros treinamentos que falam sobre agendamento de visitas, sobre script, tem atendimento, tem treinamento que a gente fala sobre negociação, sobre propósito e até sobre objeção na venda, tá? Então, dentro dessa métrica aqui, vocês têm 0,5% do seu total de clientes que chegaram até você e viram seu anúncio que realmente se converteram, tá? Converteram em uma lead, em uma negociação. Então, olha só, quando a venda não acontece, a solução mais comum, né? Quando eu não consigo fazer a venda, qual que é a solução mais comum? É gerar mais lead, tá? É o que a gente sempre fala para todo mundo aí. Fala, pessoal, eu não estou vendendo, eu estou com dificuldade, eu preciso de mais lead, eu preciso de mais atendimento para me poder fechar, entendeu? Porém, ao invés de você pedir mais leads, o que você precisa fazer com você mesmo é entender o que está acontecendo. Então, você tem que se perguntar, por que as leads que eu já recebi não avançaram para a próxima etapa? Tá? Eu vi isso aqui, eu achei bem interessante. Isso aqui eu vi num vídeo do Guilherme Machado. Tá? Tem um canal no YouTube, vocês procurem, tem muito material legal. Ele fala assim, o lead é como uma droga. Tá? Porque, primeiro, ele tira o corretor do seu estado natural, que é o relacionamento. Você pega a lead, você não gera relacionamento. E a gente está cansado de bater nessa tecla que o lead de relacionamento, você cultivar um relacionamento com o seu cliente, é uma das coisas mais eficientes que tem. Dá menos trabalho, inclusive, do que ficar garimpando lead, que ficar pedindo lead, fazendo campanha assim por diante. Ele te dá uma falsa percepção de venda. Porque você chega e fala, cara, mas eu estou atendendo cliente todo dia eu estou falando com um cliente novo, todo dia eu estou fazendo isso, todo dia eu estou fazendo aquilo. Você está com a sensação de que você está fazendo um trabalho que, no fim das contas, o trabalho não está te dando o resultado que você quer. Tá? E ele gera uma dependência, porque ao invés de você falar assim, cara, deixa eu mexer na minha base aqui, deixa eu reativar um cliente, deixa eu conversar com um cliente de 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, não, você fica assim, eu não vou mexer com isso aqui não, daqui a pouco é a minha vez na roleta, você recebe uma lead nova e deixa eu tentar com esse cliente novo, que aquele cliente lá já esfriou, já tem outro corretor falando com ele. E provavelmente tem, tá? Em algum lugar do mundo, do mercado, tem um corretor que está fazendo a tarefa de casa dele direito. Tá? E ele está conversando e está cultivando relacionamento com um cliente que muitas vezes ele passou por você e você deixou ele passar batido, tá bom? E qual que é a consequência desse vício? Você vai abandonar a sua ferramenta mais poderosa, que é a sua base de relacionamento, a sua base de cliente. Em vez de você trabalhar a sua base de clientes que está aí com você, que está aí no seu CRM, que está aí no seu WhatsApp, você está gastando energia com um cliente novo. É bom você atender o cliente novo, tá? O que eu estou falando aqui não é para você abandonar, não. Mas você tem que lembrar que todo cliente quer comprar. A gente vai ver pesquisa aí de internet, até pesquisa do IBGE. Eu lembro da pesquisa do IBGE de 2023 para 2024. O sonho de 87% da população brasileira é ter uma casa própria. Tá? Então, geração Z, a galera mais velha, todo mundo, a pessoa fala assim, o que você quer? Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero formar família e ter filho, eu quero comprar um carro novo, eu quero ficar rico. Tem todos esses sonhos também, mas
a primeira coisa que a pessoa fala é: eu quero ter a minha casa própria. Então, todo mundo quer ter uma casa, tá? Todo mundo quer ter seu imóvel. Isso aí, se a gente for falar um pouquinho de política, tá? Não falando de partido A ou partido B, não é o objetivo. Mas nos últimos, pelo menos desde que eu me entendo por gente, tá? Independente do presidente que tenha subido, todos os governos que tiveram nos últimos 20 ou 30 anos, se bobear, e até para mais que isso, mas eu só vou lembrar de quando eu me entendo por gente, todos os governos, eles priorizaram política habitacional. Existe uma coisa no Brasil chamada déficit habitacional, que é uma das coisas que todos os governos, independente de roubar, independente de quem seja o presidente, eles tentam resolver. Então, assim, todo mundo quer comprar casa. Então, trata esse cliente bem, porque esse cliente, mesmo um cliente que não tem condição hoje, em algum momento ele vai ter. Tá? Então, cultiva o relacionamento com ele. Às vezes ele não vai ter, mas ele te indica. Ele nunca vai comprar, mas ele vai estar na mesa de boteca. A pessoa fala: eu quero comprar um imóvel. Fala: pai, eu conversei com um menino um dia desse aí, e eu não comprei dele não, mas ele me deu moral, eu vou passar o contato dele para você, que é a linha de indicação. Se você fizer um atendimento bom, você consegue uma linha de indicação mesmo de cliente que não comprou de você. Então, abandone esse vício, tá, de dependência de lead novo e tentem olhar para vocês, olhar para a base de vocês, para vocês trabalharem com o material que vocês já têm. Tá? Aqui eu coloquei um negócio legal, porque assim, eu estou falando, a maioria de vocês são corretores, mas eu sei que tem gestores aqui e muito provavelmente tem um outro coordenador de house, né? Tem os coordenadores de house, supervisores de house e, enfim, a diretoria. Fala, João. Agora eu quero falar. Essa conversa agora, esse pedacinho aqui, é para você mesmo aí, gestor. É para você. Vamos falar direto com você aí, tá? Então, olha só. O gestor, ele não consegue fazer a gestão correta do processo, tá? Não faz análise de funil, não faz acompanhamento dos atendimentos com o corretor, não identifica os pontos de melhoria dele, falou: fulano, eu vi que você está com 10 leads aqui na etapa de agendamento, o que está acontecendo? Falei: cara, eu estou falando com o cliente, mas toda vez o cliente desmarca comigo. Falou: tá, então vamos tentar resolver isso aqui? Então esse é um ponto de melhoria. Edinardo, é o seguinte, você carapuça assim, viveste, viu, gerente? A maioria de vocês não sabe fazer. Estou falando, conversa direta mesmo. Aprendam a fazer gestão do seu lead para melhorar a gestão do seu corretor. Quem não sabe, aprenda, estude, pergunte. Então, pessoal, esse ciclo aqui ele vem desde cima. Então, o gestor ele não faz essa gestão do processo, a venda cai, o gestor vai lá e pede mais lead, né? A gente faz a reunião aqui com o Borella e todos os gerentes, fala: a gente precisa de mais leads, porque a gente não está conseguindo vender. Aí a gente vai lá e pede mais leads para resolver o problema. O corretor fica viciado e passivo, né? Ou seja, ele não corre atrás de outras coisas, ele fica esperando a lead da construtora. Ele não trabalha a base de clientes dele, as leads dele não convertem, e aí ele vai falar assim: cara, mas é porque vem umas leads ruins, as leads que não quer nada com nada, o cliente não me atende, o cliente não tem perfil. E aí o gestor, na hora que vai falar isso para o corretor, o corretor, na hora que vai falar isso para o gestor, ele fala que, cara, você que não está atendendo direito. E aí ele volta lá em cima, porque a culpa também é do gestor. Se o corretor não está atendendo ali direito, você não está conseguindo converter, obviamente que tem outras coisas aqui, tá? Desde, inclusive, do gestor de tráfego, que talvez não esteja trazendo uma lead legal. Mas, olha só uma coisa interessante. Algum tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, a maioria das reclamações que tinham, e eu posso falar isso que eu sou gestor de tráfego também, era em relação ao volume de lead. A gente tinha muita dificuldade para fazer o ajuste, para trazer a quantidade boa de lead para o cliente fazer o atendimento. Hoje, muito raramente você vê isso, tá? Mesmo que você faça aí um turbinar aí, para quem não, eu não quero mexer no gerenciador de anúncios, no Business Suite, o cara vai lá no Instagram, pega um postzinho dele, manda turbinar e vem lead. A inteligência artificial, os algoritmos, a mecânica do gerenciador de anúncios, mecânica do Meta, ele, inclusive, está privilegiando cada vez mais isso. De novo, eu estou saindo aqui um pouquinho para a parte de tráfego. Hoje está cada vez mais intuitivo. O caminho que vai acontecer, inclusive, é a figura do gestor de tráfego, como ela existe hoje, ela sumir. Porque vai estar tudo muito mais autônomo. O Meta ele já está, com a ajuda da inteligência artificial, ele já está conseguindo cada vez mais identificar o cliente legal para você, o cliente dentro do seu perfil. Então, hoje, pessoal, o problema não é mais o volume, tá? A gente está trazendo um volume legal de lead. O problema é a conversão. Então, a gente tem que fazer esse ajuste aí do funil, tá?
Se o seu corretor não está conseguindo converter, você tem que sentar com ele e entender o que está acontecendo para falar assim, cara, vamos melhorar. Deixa eu pausar aqui você na fila de atendimento, para você não receber mais leads, vamos tirar um dia aqui e vamos repassar todos esses leads aqui de vocês. Tá? Então, é uma coisa importante da gente fazer, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo vicioso aqui. Tá? Qual que é a cura disso aqui? A cura, basicamente, é fazer uma avaliação de funil de vendas por etapa, tá? A gente chama de performance de funil, isso aqui. É você fazer uma avaliação de cada momento do seu funil de vendas e identificar algum gargalo. Se é o gargalo na velocidade de atendimento, se é o gargalo no atendimento em si, na abordagem e assim por diante, tá? Então, uma das curas é essa. A outra cura, galera, não tem muito o que fazer. É treinar. O Borella tem um negócio lá do SBC, que é o sentar a bunda na cadeira. Aí, TBC. Então, tirar a bunda da cadeira. Fórmula do sucesso. TBC. Tirar a bunda da cadeira. Então, galera, vamos voltar para a escola e estudar. Eu dei uma olhada rápida ontem. Eu estava fazendo essa apresentação ontem à noite, tá? Aí eu fui olhar o nosso canal do YouTube lá no Treinado para Vender. Sem contar os vídeos que a gente não pode subir, porque são coisas mais internas, por exemplo, live que a gente teve com o Júnior, com o Tomás, com a Ludmilla, com as nossas SDRs lá de Uberlândia, a gente já tratou todos esses temas aí, ó. Autoestima, patrimônio de afetação, crédito associativo, negociação, prospecção, venda construtiva, ferramenta de inteligência artificial, tráfego pago. A gente fez 3 lives seguidas de tráfego pago, programação neurolinguística, perfil de cliente Minha Casa Minha Vida, abordagem, marketing de vendas, marketing pessoal, atendimento, gestão de atendimentos, follow-ups, sondagens, spin selling, presença online, análise de métricas de campanha. Depois que a gente fez a campanha, a gente fez a avaliação, inclusive algumas das coisas que eu comentei aqui é baseado nisso, administração do tempo, qualificação de leads, consultoria de imagem, até isso a gente fez. A gente trouxe um psicólogo aqui para falar para nós sobre ansiedade, inclusive, provavelmente semana que vem, a gente está confirmando, ele vai voltar com outro tema. A gente falou sobre gerações e a relação delas com o mercado imobiliário, desenvolvimento pessoal, tá? Faltou uma letra aí, mas a gente falou sobre isso. Então, assim, a gente fez muitos temas, tá? Nada, a gente tem ali 50 horas de conteúdo. Essas 50 horas de conteúdo, elas custaram para a gente dias e dias, porque para eu fazer um treinamentozinho desse aqui de 40, 50 minutos, a gente passa uns 2, 3 dias montando, sem contar pesquisa e tudo mais. Então, assim, vocês têm material para isso. E tem o YouTube aí, tá, galera? Tem um monte de coisa na internet para vocês pegarem. Tem cursos, tem treinamento. Eu vejo, por exemplo, o pessoal de Itaboraí faz muito treinamento aí também. Eu vejo que eu tenho... O Charles está lá no meu WhatsApp, lá, e de vez em quando ele posta. Então, eu sei que existem os treinamentos. Então, treinem, tá? Faça tudo isso. E olha só, pessoal, o lead não é venda, tá? O lead, ele é a matéria-prima, tá? Então, ele é o insumo principal que vai te ajudar a vender, mas ele não é uma venda. Não existe, galera, por favor, parem com esse negócio de eu vou fazer campanha e vai vir lead qualificado. Não existe lead qualificado. O que existe é um lead que ele é propenso a comprar. Quem qualifica lead é o SDR ou você, caso não tenha, tá? Então, não vem com esse negócio de, eu quero lead quente para mim. Quem esquenta o lead é você. E o lead frio também não é um lead ruim, não. Ele é uma oportunidade. Então, quem transforma o lead em venda é o corretor de imóveis através de processo e consistência, tá? Então, olha só, antes de você pedir mais lead, você tem que responder, fazer essas perguntas para você mesmo e responder elas. Eu conheço o memorial descritivo do produto, eu conheço a região do produto, eu sei onde estão as escolas, onde tem um ponto de ônibus, o que tem de farmácia, creche, a distância do trabalho, enfim, eu conheço a região do meu produto, eu sei explicar as formas de pagamento. A gente fez treinamento de tabela aqui para os meninos que chegam agora, para eles entenderem, para eles desenharem um fluxo, para não acontecer de eles errarem na mesa com a pessoa. Tá? Se você, corretor aí das outras aulas, tem dificuldade, chega no seu gestor e fala, fulano, eu estou com dificuldade aqui de entender esse fluxo, entendeu? E, gestor, tenha paciência com esse cara, né? Às vezes o cara está ali há 3, 4 anos, você fala, bicho, você está aqui, você está caduco aqui na imobiliária e você ainda não sabe mexer com a tabela. Se ele não souber, tenha paciência de ensinar, tá? Aí, se ele errar, se você ensinar para ele 10, 20 vezes e ele não aprender, aí o buraco é mais embaixo. Mas tenta sempre dar esse suporte, porque o corretor precisa saber disso, tá? Outra coisa, você já ouviu suas ligações anteriores?
para ver o que você fez de errado, o que você deixou de fazer, tá? Você já revisou as conversas para ver a hora que o cliente parou de responder? Às vezes você está ali falando com o cliente, o negócio desenvolveu muito bem, de repente o cliente some. Às vezes você nem percebeu, mas você falou alguma coisa ali que ficou para trás. Então, tenha esse cuidado de buscar os seus pontos de melhoria e identificar suas falhas, tá? Você só vai com isso se você identificar isso aí, tá? Então, galera, olha para cada atendimento que vocês travaram, aquele atendimento que tinha tudo para evoluir, e olha assim, ó, em qual momento que o cliente esfriou? Tá? Foi por conta de uma data do mês? Foi porque aconteceu alguma coisa? Foi porque eu passei uma informação para ele de uma forma e depois a informação não estava correta e o cliente acabou perdendo a confiança? É porque eu abordei demais, eu fiquei muito ansioso e liguei para aquele cliente 50 vezes, o cliente falou, esse corretor é doido. Eu não vou conversar com esse cara, não. O cara me liga de 5 em 5 minutos, entendeu? Se você demorou para responder ele, às vezes você começou a conversar com ele aqui 9 horas da manhã e você entrou no atendimento, depois no treinamento, depois foi buscar o filho na escola, quando você foi ver, era 2 horas da tarde. Então, avalie tudo isso para você entender onde é que você tem responsabilidade, tá? Então, autorresponsabilidade. Não é o lead que está ruim, tá? O que está ruim, muitas vezes, tá? Não é sempre, é o seu processo. Tá? E um processo fraco, ele não resolve, não é resolvido com mais lead, tá? Eu só vou atarefar mais você, eu vou trazer mais lead para você, mas se você não está dando conta de tratar nem o que você tem, você vai desperdiçar lead, você vai desperdiçar a oportunidade do seu colega que podia estar recebendo aquela lead sua na fila e não está, porque você é fominha de lead. O gestor vai ficar numa situação ruim, porque ele está te entregando lead, você não está convertendo, ele tem que te cobrar, ele tem que te dar um feedback, você precisa entregar o resultado. Vai ficar feio para ele lá com o coordenador dele, porque o coordenador vai chegar e falar, fulano, seus corretores receberam 200 leads e não saiu uma venda, o que está acontecendo? Então, tenho essa responsabilidade desde o começo da cadeia, tá? Então, aqui a gente está falando para o gestor da house, gestor da construtora, até a última ponta. Tá? No caso de vocês, em relação à forma como vocês tratam o lead, e no caso do gestor, para ele realmente identificar onde são os seus pontos de melhoria para poder resolver. Tá, galera? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Isso aqui eu estou falando principalmente para a galera nova que está chegando aqui, tem muito corretor novo, então a hora de vocês aprenderem é agora, tá? Para vocês não ficarem com manias ruins, para chegar lá na frente e você ter, vamos dizer assim, você ficou mal acostumado. Para os corretores que já estão aqui, que não estão conseguindo converter, que estão tendo dificuldade, fica aí também, talvez seja na hora de você mudar o seu processo, o que você fazia, que funcionava há um ano atrás, 2, 3 anos atrás, ou até o corretor que tem 10 anos no mercado, talvez não esteja funcionando. Está na hora de você se reciclar também. Ok? Quer falar, Borel? Bora. E é isso aí, gente. Vamos lá. É só considerar algumas coisas aí. A última, volta esse slide aí para mim, Ednardo, o último, antepenúltimo, o penúltimo, né? Esse, volta. Não, mais para aí. Autoresponsabilidade. Não é o lead que está ruim. O que está ruim é o processo. Na real, conversa, papo reto, direto. Gestores e corretores, vocês não sabem administrar o lead que recebe para vocês. Pode chorar, pode sapatear, pode falar que eu estou errado, mas comecem a administrar o seu CRM de lead, o seu funil de leads, e você vai melhorar substancialmente as suas vendas. Gestor, você vai melhorar substancialmente se você começar a medir o que acontece, quantos leads eu recebo por semana, cada corretor, quantos leads recebe, qual que é a probabilidade, como é que estão os negócios, o que é lead free, o que é lead quente, quantos leads precisam ser encerrados. Você, corretor, não tem coragem de encerrar um lead ruim. Aliás, né, nem o gestor, nem você sabe a diferença entre o lead ruim, porque você não conhece o processo. Quando nós estamos numa dificuldade, ou nós não estamos recebendo lead, e eu vejo um montão de lead na mão de muitos corretores, eu peço para o gestor, faça o seguinte, entra na venda, liga para esse cliente, entende, porque às vezes o corretor, por falta de experiência, ele não sabe a posição do lead, e fica com aquela falsa esperança, né, de que o lead ele vai ligar, ele falou que vai comprar. Cara, desencerra, até para nós sabermos que você realmente não tem lead. Porque o que eu olho o corretor João
tem lá 1000 leads esse mês e não fez nenhuma venda. Não, vamos parar de dar lead para ele. Vamos fazer a reciclagem do lead. Então, começa encerrando aquele que gelou, que já comprou. Tem lead, né? Tem cliente que o gerente liga e o cara já comprou. E você, corretor, está acreditando. Isso é papo diamante. Ah, eu vou separar, eu vou ficar com você. Para com esse negócio, cara. Seja mais real. Bota para jambrar, né? Ou seja, é pão, pão, queijo, queijo. Não quer, tem quem quer. Se tiver uma esperança, separe seu lead em aquele cara que está hot, o cara que está esquentando e o gelado. E comece a administrar seu lead. Gente, esse papo aqui é um papo reto para quem quer vender. Não vou guardar pau para bater em cego. Eu tenho 20 anos de profissão e nunca vi, né, uma perfeita gestão de funil de lead. Tá? Tem imobiliárias, tem gestores que são melhores, mas nunca se preocupam. Só preocupa com aquilo que nós falamos lá no Comigo. O próximo lead é o melhor. Não é assim, não é verdade. E se eu não tiver mais lead na empresa? Então, você vai ter que sair da empresa, porque não vai ter mais lead. Você vai fazer o quê? Você vai vender como? Você vai fazer PAP? Não, não vou. Você vai fazer pirata? Não, não vou. Eu quero só lead. Então, morreu. Se acabar a sua verba, se você fosse hoje independente, então você não vende mais, você não acaba o lead, acaba o dinheiro, você não faz. Gente, pelo amor de Deus, autorresponsabilidade. Não é o lead que está ruim. O processo é que está ruim. Olha só, nós não queremos tirar a responsabilidade de mandar lead para você. Vamos continuar fazendo investimento em lead, vamos fazer, mas o que nós queremos é que você dobre, triplique suas vendas aí com tudo que você já tem, né? Só respondendo aqui, meu amigo Marlon, podíamos ter um treinamento sobre copywriting e storytelling? Marlon, a gente já tem, tá? Vai lá no YouTube, né? Treinado para vender, tem um treinamento lá de storytelling. E copyright, eu acho que hoje é muito mais copiar e colar, tá? Eu acho que você consegue muitos aplicativos e detalhes aí, e também informação de copyright que você pode copiar e colar. O próprio GPT cria isso. Dinardo, fala aí. Uma das coisas que vocês podem fazer com isso aí, pessoal, isso até na versão gratuita do GPT, tá? Cria um pequeno agente de IA focado no produto, tá? Não tem muito segredo. Antigamente, até a inteligência artificial está ficando cada vez mais simples de fazer, de usar. Antigamente, a gente tinha que fazer um prompt, atue como um corretor de imóveis focado, não sei o quê. Hoje, ele até dá uma simplificada. Uma coisa bem simples de você fazer, tá? Entra aí no Gemini, no GPT, no Cloud, na IA que vocês têm o hábito de brincar aí, de usar. E, primeira coisa, vocês usam uma ferramenta que todos têm chamada Deep Research, tá? Que é uma pesquisa profunda. Você fala assim, pesquise e faça uma pesquisa aprofundada sobre o produto X. Então, faça uma pesquisa aprofundada sobre o Life Residência 2 da Realiza Construtora. E aí, o que vai acontecer? A IA vai fazer uma pesquisa na rede, ela vai buscar site da construtora, vai buscar perfil de Instagram, vai buscar portal, vai ver tudo que está disponível na internet e vai te dar um dossiê do produto. Ele vai falar, o Life Residência é um produto assim, 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 com 2 quartos, varanda, pelo programa Minha Casa Minha Vida, o público-alvo dele é esse, a região dele é essa, e assim por diante, a construtora que veio lá de Uberlândia, que tem 43 anos de mercado, enfim, ele te dá uma ficha completa. Na sequência, aí sim, você pede ajuda, fala, sou corretor de imóveis, gostaria de ajuda com scripts de abordagem para esses clientes. E aí, galera, o GPT, o Gemini, qualquer IA que vocês usam, ele vai começar a te dar uma porrada de sugestão de script, tá? Então, assim, o copyright é legal para você ter uma técnica, isso aí mais para vocês fazerem os anúncios de vocês, tá? E você também consegue fazer isso. Faz esse deep research e depois você pede para ele. Fala, quero script de sondagem, eu quero ideias de vídeos de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos para me fazer. Aí ele vai te dar o roteiro tudinho, de segundo a segundo. Eu quero a ideia para me fazer um post estático focado em condição, focado em região, focado em parcela, focado em empresa. Ele vai te dando tudo isso aí, tá bom? Em algum momento a gente pode refazer esses treinamentos, mas hoje a inteligência artificial consegue resolver bastante isso para vocês, tá bom? Legal. Gente, é o seguinte,
Obrigado, gestores. Obrigado, corretor. E espero que eu consiga te ver no pódio. Até a próxima.